porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, a voz ela é minha, mas a palavra ela é tua. Não permita que saia nada do teu coração, mas que do teu coração a tua palavra venha ser liberada como uma semente fértil, caindo numa terra preparada para receber essa semente. Que essa semente ela brote, cresça e frutifica, porque a tua palavra não volta vazia. Assim nós te pedimos, fala conosco no nome de Jesus. O irmão pode se assentar. Glória a Deus. Aí pode sentar. Glória a Deus. Amém? Irmãos, o livro de Romanos, aos Romanos, Paulo, em prisão, ele escreve à igreja de Roma, a igreja que está em Roma. Algumas vezes nós já citamos esse versículo aqui na igreja, ou você já leu, ou já ouviu alguém falar. Mas o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele na prisão, ele escreve as cartas às igrejas. Paulo, que antes era chamado de Saulo, era um fariseu e era também mestre, um homem que cresceu aos pés do maior teólogo da época, que era o Gamaliel. Ele ainda jovem se levantou contra a igreja de Deus e começou a perseguir a igreja de Deus. Ele pega cartas, documentos, autorizações com os sacerdotes, com as autoridades religiosas da época, para prender, matar, açoitar, para poder perseguir a igreja de Cristo Jesus. O maior perseguidor da igreja da época foi Saulo. E Saulo indo a caminho de Damasco para poder perseguir os cristãos que ali habitavam. No meio do caminho, dá-se um clarão no céu, e ele, atônito, ele cai, e ele vê os homens que estavam com ele, não ouviram e nem viram, mas ele pôde ver o Senhor Jesus. E o Senhor pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perseguia a igreja, e a igreja tem dono, o dono da igreja é Cristo Jesus. E quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo Jesus. Ele era o perseguidor da igreja, e Jesus se revela a ele e diz: por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? E Jesus se revela para ele: eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Jesus se revela a ele, ele fica cego. É dada uma ordem para que ele continuasse o caminho da cidade. Ficou 3 dias naquela cidade. Os homens em si poderiam estar fazendo comentários, mas um homem que era tão valente, um homem destemido, o que foi que aconteceu? De uma hora para outra ficou cego. E muitas das vezes a Bíblia não relata, mas eles poderiam dizer: com que este homem está falando? Porque eles não viam e nem ouviam, mas Paulo viu e ouviu a Jesus no caminho de Damasco. E Deus, e Cristo Jesus,
Ele aparece para um discípulo que morava na cidade e diz para ele: você vai lá na casa de Judas, lá na rua direita, lá encontra um homem chamado Saulo de Tarso. Na hora, o discípulo, ele se amedrontou. Mas, Senhor, esse homem é perseguidor da igreja. Esse homem ele prende, esse homem ele mata. Esse homem é inimigo da igreja. Não, você vai até ele. Porque esse homem, ele será um grande homem de Deus, é um grande chamado na vida dele. E esse discípulo, o Ananias, ele vai até aonde Saulo se encontrava. Ele vai até onde Saulo se encontrava. E ali, já chegando da paz do Senhor para ele. E ali, conta para Saulo o que o Senhor Jesus falara para ele. Irmãos, Saulo, ele não aprendeu com Pedro. Saulo, ele não aprendeu com os discípulos. Ele aprendeu com o próprio Cristo. É por isso que todas as vezes que nós ministramos a ceia, tem um texto escrito por Paulo que diz o que eu aprendi do Senhor. Ele está dizendo: eu aprendi com Pedro, eu aprendi com Tiago, eu aprendi com João, o que eu aprendi do Senhor. Ele ficou 3 anos na Arábia Saudita, e lá nesses 3 anos, ele estava aprendendo com o Senhor. Eu não sei como ele aprendeu, mas ele ficou 3 anos afastado de tudo, aprendendo do Senhor. E quando ele voltou, irmãos, ele se tornou um dos maiores evangelistas, o maior abridor de igreja, o maior ganhador de alma. Mas também passou a ser perseguido, assim como ele perseguia a igreja quando era Saulo. Jesus muda o nome dele para Paulo, e quando muda ele, porque Saulo era o nome do mundo e Paulo é o nome da presença de Deus, ele começa a passar severas perseguições. Este homem, irmãos, ele sofreu muito por amor ao Evangelho. Hoje, a gente vê nas redes sociais, para poder atrair as pessoas: olha, tal dia é a noite do teu milagre, tal dia é a noite da tua vitória. E o povo anda atrás do milagre, anda atrás da vitória. Paulo, ele não pregava o milagre, nem pregava a vitória, ele pregava a cruz. Ele pregava a renúncia, ele pregava novo nascimento, e ele não era amado, não era bem visto, não era bem recebido. Existe texto na Bíblia que diz: passei fome, passei frio, até nudez, mas em tudo isso, Paulo glorificando a Deus. Aleluia! Porque ele sabia o propósito do chamado e do ministério. Então, irmãos, o Evangelho é isso. Ele tinha um desejo de ir a Roma. Ele é mandado para um determinado governador. Lá ele fala de Jesus, conta a história de como Jesus aparece para ele. Esse homem chega até a dizer: quase que eu me converto. A perseguição dos judeus era grande. Eles queriam matar Paulo de todo jeito. A perseguição era tão severa que os judeus estavam jejuando e orando para poder tirar a vida de Paulo, irmãos. E esse governo manda Paulo para Roma, para ser julgado em Roma. E há momentos que Paulo fica na cadeia, há momentos que ele vive como preso fora da cadeia, até chegar a sentença de morte. A igreja, hoje, ela precisa conhecer Bíblia e conhecer também história. Se você começar a pesquisar a história da igreja primitiva,
você vai dizer: eu preciso aceitar Jesus de novo. Eu preciso tomar vergonha na cara porque não sou cristão. Porque na época do primeiro e segundo século cristão, irmão César, ele coloca fogo em Roma. 80% quase da cidade é queimada. E ele fica cantando, ele fica numa alegria e vê Roma sendo queimada. Depois de tudo isso, ele joga a culpa nos cristãos. E os cristãos começaram a ser perseguidos. Irmãos, era confiscado os negócios, era confiscado a casa, a terra. O cristão não podia ter nada, o cristão não era dono da própria vida. A história diz que nas avenidas principais de Roma, os cristãos, eles eram levados até César, e era dado a eles o direito de escolher entre César e Cristo. Eles tinham que chamar César de Quírios ou de Senhor. César é meu Senhor, e negar a Cristo. E eles preferiam morrer do que negar a Cristo. Vocês acham que os cristãos que eram queimados vivos, eles morriam gritando, chorando, apavorados, eles morriam cantando? Vai procurar na história, eles morriam adorando a Deus. Os que eram levados para as arenas, para ser devorados pelos leões, eles de joelhos, esperando os leões nos atacar, mas chorando, adorando e glorificando a Deus. Pois qualquer coisa o crente quer chutar o pó da barraca. Hoje qualquer coisa a pessoa abandona a fé. Eu estava comentando com o senhor Daci no carro. De segunda a domingo os bares estão lotados. De manhã até de noite sempre tem gente nas portas do bar. E a maioria das igrejas com as portas vazias. Qual são as igrejas que estão lotadas? Aquela que a segunda é do milagre, a terça é da vitória. Aquelas invenções que os homens usam para atrair as pessoas, para poder tirar até aquilo que elas não têm. Mas o evangelho verdadeiro não está sendo pregado. Já falei aqui várias vezes, por onde eu passo, repito as mesmas coisas. Não é tempo de brincar, é tempo de se consertar, porque Jesus está voltando. Até Satanás está abrindo a boca e dizendo que ele está chegando aí. E tem muita gente dormindo, irmãos. Ele escreve à igreja de Roma. Esse texto é maravilhoso. O que vai nos separar do amor de Deus? Para pensar um pouquinho, o que é que está separando você do amor de Deus? O que é que tem nos separado do amor de Deus? Não é Deus deixando de amar, é nós que estamos recusando o seu amor com as nossas atitudes, os nossos erros, os nossos pecados. E quanto mais nós nos afastamos, mais longe vai ficar este amor que veio através de Cristo Jesus no Calvário. A gente é salvo pela graça, é um favor, mas não se engana. Porque dentro da graça que tem o amor, também tem a justiça e também tem juízo de Deus. Mesmo debaixo da graça, a justiça está lá, o juízo está lá. E se nós não estivermos vivendo conforme os preceitos da palavra de Deus, estamos dentro de uma igreja, mas caminhando para o inferno. Estamos dentro da igreja, mas abraçados por Satanás todos os dias. Temos que voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Eu sempre digo, irmãos, que Satanás não vem de chifre e nem vem de rabo. Ele vai se encostar em você na tua carência. Ele vai encostar em você na tua necessidade. Ele vai encostar em você por aonde está a tua fraqueza. Ele conhece tua fraqueza. Ele sabe onde te derrubar. O verdadeiro cristão rejeita a bandeja de Satanás.
O verdadeiro cristão, ele ouve a voz do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro cristão não fica apenas de vir ao culto, ou não fica apenas de ler ou de ouvir, mas ele pratica a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Quando Jesus chamou a Paulo, ele alertou para ele: você vai sofrer, você vai padecer. Mas você não ouve o pastor falar isso nas igrejas. Levantou com a mãozinha, confessou Jesus, está disposto à renúncia, está disposto a viver uma nova vida, a ser uma nova criação, está disposto a viver conforme a palavra ensina, está disposto a sofrer, a chorar, a padecer, a passar por perseguição, está disposto a isso. Vai vir para a igreja para Deus restaurar o casamento. Vai vir para a igreja para Deus te dar o carro, para te dar a casa porque você está em aluguel. Deus pode fazer, pode. Busque em primeiro lugar o reino, a justiça de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Ele tem o poder de fazer e faz. Mas isso não é prioridade do Evangelho. Não é. Eu conheço pessoas que andavam a pé, e Deus é um carro. Acabou o crente, nem igreja aparece. Eu conheço pessoas que estavam mal nas pernas financeiramente, melhorou. Procura saber onde a pessoa está. Dia de culto, está no shopping, está na festa, está na praia, está lá, está cá, mas na casa de Deus não quer mais compromisso. Que você possa viver o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas em todas essas coisas, somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tem horas, eu mesmo já indaguei para Deus: Senhor, a minha vida é fazendo tua obra, é discípulo. Não sou melhor do que ninguém, não sou nenhum santão, mas a minha vida é servindo o Senhor, é fazendo a vontade do Senhor. Por que disso? O porquê daquilo? O apóstolo Paulo deixa escrito para que ele não se orgulhasse muitas das vezes do que Deus estava fazendo na vida dele. Deus permitiu Satanás colocar um espinho nele. Só que Paulo não fala qual é o espinho. Havia coisa que o esbofeteava, deixava ele mal, e foi colocado pelo diabo, não foi por Deus, mas permitido por Deus. Vai falar isso para alguns crentes: você está louco. Como que Deus já permitiu? O diabo permite, irmãos. Deus permite o diabo usar teu vizinho contra você, para testar se você é crente, ou se você vai pagar com a mesma moeda. Deus permite certas coisas que depois você vai querer encostar Deus na parede e dizer: por quê? Porque não tem porquê, não tem para quê. O apóstolo Paulo em prisão, ele sabia que o tempo dele era chegado, mas sabia da perseguição que já estava acontecendo e das piores perseguições que ainda estava para vir. Ele diz: olha, está dizendo para a igreja, nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem um ser, nem uma criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vai ser muita coisa nos separando do amor de Deus, irmãos. Tem muitas coisas que está
pastor? Não sei. Porque Satanás, ele segue o entendimento das pessoas. Você sabia que às vezes a pessoa está dentro da igreja, ele ouve a palavra e não entende nada. Ah, o pastor gritou muito, falou alto, não entende nada, porque Satanás não quer deixar você aprender e guardar aquilo que Deus tem para você. Ele cega o entendimento. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Agora eu não estou falando de cheque lá, eu estou falando de igreja em geral, irmãos. Hoje, de cada 10 pastores, você tira 2 ou 3 que tem compromisso com Deus, com a palavra e com a alma. O resto do compromisso é com o bolso deles. Eles se inventam de tudo, porque quando mais cheia a igreja, mais dinheiro, mais pedir, eles vão pedir. Jesus está voltando, irmãos. E nós glorificamos a Deus. Porque estamos vivendo um país livre. Enquanto você está aqui, existem alguns países dentro da África que os muçulmanos entram dentro da igreja em hora de culto, atira e depois taca fogo na igreja, os membros dentro da igreja. É mesmo, pastor? Você pesquisa tanta besteira, por que não vai pesquisar sobre a perseguição da igreja hoje? Hoje a igreja está sendo perseguida. Hoje tem cristão sendo perseguido. Hoje tem pastor sendo queimado vivo. Tem pastores e missionários sendo degolados. E a nossa liberdade jogamos no lixo. Ah, eu vou fazer quando der na teia, ou quando eu quiser. Não tem esse negócio. O servo não faz o que ele quer. Servo faz o que Deus manda. É fácil, irmãos. No começo era cristão, pequeno Cristo. Paulo chega a dizer como cristão: desde agora ninguém me inquietes, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Cristão, verdadeiro cristão, poderia usar essas palavras. Aí, de cristão, se vira protestante. Não é assim, Derek? Não é mais cristão, é protestante. Aí depois, crente. E agora estão chamando de evangélico. Houve uma grande reunião de evangélicos. Temos que continuar sendo conhecido e reconhecido como cristão, porque Jesus deu a própria vida por amor a muitos. E o verdadeiro cristão não ama a sua própria vida. O verdadeiro cristão, ele tem convicção que além dessa vida existe uma eternidade que ele vai passar com Deus. É isso, irmãos. E Paulo estava falando, está escrevendo para uma igreja que estava sendo perseguida. Se você for olhar na história, eu estava vendo a história de uma mulher que tinha 7 filhos. Não lembro o nome dela agora. Na época da perseguição em Roma, soldados invadem a casa dela, levam ela até as autoridades junto com os filhos. E ela disse que não ia negar a Cristo. Os filhos também falaram a mesma coisa. Mataram o primeiro, mataram o segundo, mataram o terceiro, mataram na frente dela para ver se ela iria negar a Cristo, negar a fé. Quando chegou a vez dela morrer, ela virou para os seus algozes e diz: vocês estão me fazendo um favor. Oh, aleluia! Vocês estão me fazendo um favor. Vocês pensam que vai acabar comigo, acabar com meus filhos. Vocês estão nos fazendo um favor, porque saindo daqui encontrarei com meu rei. Aleluia. Agora, que fé é essa que você tem hoje? Hoje eu vivi numa época do mundo de Cristo.
relaxados, sem compromisso com Deus, querem fazer o que taca na teia deles. Não existe mais amor pelo reino, não existe mais amor pelas almas, são poucos. Escolhi falar sobre Paulo hoje, porque ele passou fome, teve sede, foi apedrejado, largaram ele ensanguentado lá no chão. Todos pensaram que ele estava morto, mas ele não tinha chegado a hora de morrer, estava vivo ainda, mas foi apedrejado. No começo da história, ele como Saulo, Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo. Ele foi pego pregando o Evangelho, levado para fora da cidade, o condenaram à morte, arrancaram as suas vestes e jogaram aos pés de quem? De Saulo. Saulo viu aqueles homens apedrejando Estevão até a morte. Saulo também viu e ouviu Estevão olhar para o céu e dizer: eis que vejo o céu aberto e vejo o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Irmãos, a tristeza que tem corroído a minha alma esses dias. Eu sei que a gente passa por provações, às vezes não tem dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, são muitas as provações, mas a maior tristeza da minha alma é ver a falta de compromisso dos que se dizem servir a Deus nesses últimos dias. Isso dói na alma, irmãos, porque no fundo, Paulo queria que as pessoas fossem igual a ele. Timóteo, ele viu Paulo evangelizar a mãe e a avó. Tinha mais ou menos 16 anos, Paulo ainda não tinha sido preso. Ele deu permissão para levar Timóteo em viagem. Começou ali a vida de um obreiro aos 16 anos. Mas Paulo, antes de morrer, sabia que já estava condenado. Ele escreve a Timóteo: Timóteo, meu filho, guarda no teu coração tudo aquilo que você aprendeu desde a tua meninice. Guarda no teu coração tudo aquilo que você ouviu. Cuidado, Tiago, cuidado, Tiago, os falsos profetas, os falsos mestres. Cuidado, vigia. Então, irmãos, Paulo escreve algumas vezes a Timóteo, porque ele tinha uma grande consideração por Timóteo. Antes de ser decapitado, ele abre a boca, está escrito, ele deixa escrito. Ele deixou escrito: morte, aonde é que está a tua vitória? A gente se entristece quando alguém vai, irmãos. A pior tristeza é você saber que uma pessoa se foi, mas foi para o inferno. Você vê ela no corpo, você se despediu e nunca mais você vai ver ou vai saber daquela pessoa, porque vai passar a eternidade no lago de fogo do Satanás. É triste quando você perde alguém aqui, mas tem convicção que está lá, está melhor do que você, porque você aqui está sujeito a desviar, está sujeito a voltar atrás, e quem está lá está seguro no Senhor. E Paulo, ele abre a boca e diz: cadê a tua vitória, morte? Aonde é que está a tua vitória? Eu combati o bom combate, acabou a minha carreira, mas por fim eu guardei a minha fé, e aquele que é justo no
Porque muitas das vezes nós somos injustiçados aqui. E Deus não é vingança, mas Deus é justiça. E receberemos da parte do Senhor coroa de justiça. Não se pode matar o crente. Quem é salvo não morre, não. Ele sobe a presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas tão limpas e puras, Ele veste na vida maior, perde tudo por amor a Cristo, para viver uma vida melhor. Comigo? Não se pode matar o crente. Jesus realmente falou assim: quem perde vida por mim tem sorte, porque a sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos. Não sabiam que lá na arena gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam, e de Deus recebendo poder para mostrar aos reis deste mundo que o Senhor não nos deixa morrer. Não se pode matar, que Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque a sua morte não é o fim. Meu irmão, porque estás com medo de quem pode a tua vida tirar? Pensa no inimigo maior que pode tua alma ceifar. Oh, não temas, não cales ao mundo, vai orando e buscando poder, e verás que na hora da morte o Senhor não te deixa morrer. Não se pode matar o crente. Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque a sua morte não é o fim. Lá em Atos capítulo 2, versículo 24, Paulo dizendo: em nada tenho a minha vida como preciosa, contando que se cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério. Eu não tenho a minha vida como preciosa, mas se cumpra em mim a minha carreira e o meu ministério, o meu chamado em Deus. 1 Coríntios 4, nós falamos que ele passou fome, passou por dificuldades. Os apóstolos de hoje já tinham 400, 500 mil, fazenda com 50 cabeças de gado, e um monte de besta que fica mandando dinheiro para essas pessoas. E às vezes uma obra de Deus que leva o evangelho a sério, o povo fecha a mão, não dá nem um centavo. E aqueles que usam do evangelho para se enriquecer,
o galardão deles é aqui na terra mesmo, não é lá no céu. Amém? Essa é a verdade, meus irmãos. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11, até esta presente hora,